Salve, salve, meus queridos alunos. Vamos lá. Nós vamos resolver essa AP do primeiro bimestre, que vocês provavelmente devem ter terminado até ontem. Hoje é dia 9/4. Então, provavelmente, vocês terminaram a AP ontem. Sei que deve ter ficado várias dúvidas aí. Na AP, caíram vários assuntos, mas alguns se repetiram demais. Teorema de Tales, raiz quadrada, proporção, caiu demais e se repetiu demais. Tá joia? Então, nós vamos tentar resolver alguns aí. O que eu for vendo que está repetido, a gente não vai resolver, tá? Sistema caiu demais, o exercício 1 é sistema, tem que aprender a resolver sistema. Tem vários métodos que você aprende a resolver sistema. Eu resolverei apenas pelo método da adição. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro exercício. Ele fala de uma professora que está ensinando seus alunos de duas maneiras. Maneira número 1, aula presencial. Maneira número 2, aula remota, à distância. Num determinado dia, a professora deu 4 aulas remotas, exercício número 1. A professora deu 4 aulas remotas, então 4 remotas. 4 vezes aula remota. E deu também 2 aulas presenciais. Ela recebeu R$140 por essas aulas. Em outro dia, ela deu uma aula remota, 1 vezes R, e uma aula presencial. E ela recebeu R$50. Meus queridos, você tem várias maneiras de resolver isso. Várias maneiras. Pode ser por tentativa, método da adição, método da substituição, método da comparação, várias. O importante é que você saiba um dos métodos, tá? Eu resolvo o método da adição, que eu acho mais fácil, que eu já ensinei. Como que é o método da adição? É você cancelar uma das letras. Como no exercício está nos pedindo para encontrar o valor da aula presencial, eu vou cancelar a aula remota. Então, para cancelar a aula remota, que é o R, o número de cima tem que ser o mesmo do número de baixo, só que um positivo e o outro negativo. Então, eu vou multiplicar a equação de baixo por menos 4. Então, em cima não muda. E embaixo vai mudar. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. E menos com mais, menos. Certo? Muito bem. Aí você vai resolver, vai somar, método da adição. Vai somar as duas equações. 4 menos 4 dá 0. Cancelei o R, as aulas remotas. Mais 2 menos 4 dá menos 2. Mais 140 menos 200 dá menos 60. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Lembre-se que na multiplicação e na divisão, regra de sinal. Menos com menos, mais 60 dividido por 2, 30. Portanto, R$30, que no caso aí, se fosse A, B, C e D, seria a alternativa C. Ok? Eu vou indo pausar o vídeo para passar o outro. Voltemos. Vamos lá.
O exercício 2, ele quer saber o seguinte. A raiz quadrada de 5 meios está entre quais desses números? Então, você tem que aprender a fazer raiz quadrada. Como que é raiz quadrada? É um número que vezes outro, dê o número que você quer ou chegue perto. Não pode passar. Pode faltar, mas não pode passar. Então, exemplo, 5 sobre 2 é a mesma coisa. Eu estou dividindo 5 por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5. Ora, 2,5, a raiz quadrada de 2,5 está entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Está ali no meio. Próximo de quem? Ó, eu colocaria metade, 1,5. É um chute, é uma aproximação. Eu vou fazer, ó, tá entre 1 e 2. Então eu vou pegar 1,5 e fazer vezes 1,5. Se você fizer 1,5 vezes 1,5, que eu já fiz, tá aqui na minha frente, vai dar 2,25. Eu não vou fazer a conta, tá? Você tem que saber fazer multiplicação. 2,25 está perto de 2,5. Será que 1,6 chega mais perto? Se eu faço 1,6 vezes 1,6, vai dar 2,56. Passou de 2,5. Esse faltou. Chegou perto, mas falta chegar ainda em 2,5. Esse passou. Você vai pegar sempre o que faltou, nunca o que passou. Então você vai dizer, ah, professor, então quer dizer que raiz quadrada de 2,5 é 1,5? É quase isso, é um pouquinho mais. Deve dar aí 1,58. Não é 1,5 exato. Lembra que faltou. Então é um pouquinho mais, tá? Bom, então você vai responder. A raiz quadrada de 5 sobre 2 está no meio de 3 meios e 5,2? Quem é 3 meios? Divide 3 por 2. 1,5. Quem é 5 sobre 2? É 2,5. Nós estamos falando um pouco mais de 1,5. Ora, está no meio de 1,5 e 2,5? Está. Então, a resposta certa é essa. Professor, porque aqui também tem 3,5, mas aqui começa no 1 e para no 3,5. 3,5 lembra que é 1,5. Aqui passa um pouquinho, ó. 1,58. Então, está no meio desse. Vamos lá, meus queridos. Exercício 3. O exercício 3, ele fez assim. Ele criou lá um desenho e está dizendo o seguinte. Você tem um teatro, tem a frente do teatro e ele deu as dimensões ao redor desse teatro. O que é que ele está dizendo? Olha, eles querem ligar luzes na frente do teatro. Luzes aqui na frente. Só que o fio dessas luzes que vão ser colocadas na frente do teatro, ele tem que ser dobrado. É como se você estivesse passando aqui 2 fios. Veja, 2, o dobro. Tá? Muito bem. Esse exercício é um exercício maravilhoso que fala sobre teorema de Tales. Se você procurar aí no meu canal, você vai encontrar teorema de Tales. Tá? Em algum vídeo vai ter teorema de Tales. É um assunto muito usado, muito simples, muito gostoso. Teorema de Tales precisa usar proporção. O que é a proporção? É uma igualdade
entre duas razões, certo? Bom, então o que é que ele está falando aí? Ó, você tem essas medidas. A frente eu quero saber, primeiro, quanto que mede a frente desse terreno? Eu sei aqui 90 metros, 45 metros, 46,1 metros, só não sei a frente. Então eu vou descobrir a frente, eu vou chamar de F. F, que é a frente, está para 90 metros. Esse com esse. Frente a frente. Não posso pegar esse. Até posso, desde que você pegue na mesma ordem. Poderia pegar a frente 46,1? Poderia, mas você teria que pegar 90 e 45 depois. Eu sempre faço assim. O de cima com esse de baixo. Então, frente com 90. 46,1 com 45. Lógico que eu já fiz as contas, né? Você vai multiplicar em x. É uma propriedade da proporção. Começa por onde está o f. F vezes 45. 45 vezes f. E depois, 46,1 vezes 90 vai dar 4.149. O 45 está multiplicando, passa dividindo. 4.149 dividido por 45 vai dar 92,2 metros. A frente desse terreno tem 92,2 metros. Mas você tem que lembrar que são 2 fios que vai passar. Então, você vai pegar esse valor vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18. Uma casa decimal, metros. Que no meu caso aqui, olhando aqui, seria a alternativa D de dado. Exercício número 4, atividade 4. Vamos lá, você tem uma reta numérica e ele quer saber o seguinte. Qual dessas letras representa raiz quadrada de 5? Primeiro, você vai ter que calcular a raiz quadrada de 5. Como que eu calculo a raiz quadrada de 5? A raiz quadrada de 5 está entre as raízes de 4 e de 9. Lembra das raízes exatas? 0, 1, 4, 9, 16, 25. Então, a raiz quadrada de 5 está aqui no meio, ó. Ó, do 4 e do 9. Perto de onde? Aí é uma tentativa. Olha só. Aqui está entre 2 e 3. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Perto, eu acho que está mais perto do 4. Então, eu vou, na realidade é 2. Eu vou tentar aqui 2,2. Se você fizer 2,2 vezes 2,2 que eu já fiz, vai dar 4,84. Você tem que tentar 2 vezes, no mínimo. Um que falta, outro que passa. 2,3 vezes 2,3, que vai dar 5,29. Correto? Um que falta, um que passa. Esse faltou, falta. Esse passou. Então, a raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2. Bom,
Qual a letra que representa melhor a raiz quadrada de 5? 2,2. Percebam, cada 2 espaços é 1. 1, 2 espaços, 2, 3 e por aí vai. Aonde que está mais perto do 2,2? Que letra que é? A L. Tá joia? Que no meu caso aqui seria a alternativa B, de bosque.